Caro aluno do curso de Manutenção e Suporte Informática, seja bem-vindo à nossa disciplina de Administração de Rede de Computadores. Essa é a nossa aula número 2. Meu nome é professor Atos Denis. Bom, nessa aula serão estabelecidas considerações sobre os principais ambientes servidores de arquitetura cliente-servidor, bem como serão abordados os servidores de serviços web, banco de dados, DNS, correio eletrônico, firewall, compartilhamento de arquivos e impressão. Bom, inicialmente, o objetivo de um servidor é oferecer um ou mais serviços. O servidor, na grande maioria das vezes, é um computador com grande capacidade de processamento e armazenamento, destinado apenas à execução de um ou mais serviços. Dentre os serviços encontrados com grande frequência em uma rede de computadores, estão os que têm como objetivo otimizar os recursos da rede, como armazenamento prévio de informações de páginas de internet, armazenamento de arquivos, servidores de e-mail, servidores de banco de dados. Serviços que têm como objetivo melhorar a segurança da rede como um todo, serviços para implementar políticas de segurança na rede. Algumas soluções que nós vamos destacar aqui, nós já falamos na última aula, agora nós vamos destacar e detalhar melhor cada uma delas. Nós falamos, por exemplo, na primeira aula, a respeito de servidores web, que tem como objetivo armazenar uma ou mais páginas de internet. É através desse servidor que um website será disponibilizado para os usuários e, na grande maioria das vezes, ele também armazena um servidor de banco de dados, que armazena as informações utilizadas por formulários website. A figura a seguir mostra o acesso, como funciona o acesso a um servidor web. Nessa figura, nós podemos ver um cliente 1, cliente 2, cliente 3, 4, vários, no caso, cliente N, podendo acessar de forma simultânea por meio de uma rede, que pode ser não necessariamente apenas a internet, mas também pode ser uma intranet, ou seja, uma rede corporativa mais restrita, um único equipamento, servidor, que possivelmente hospeda o website que você deseja acessar. No caso, cada um desses clientes está efetuando, nesse momento, uma requisição, ou seja, a partir do momento que você, usuário, está de frente desse equipamento, de posse de um navegador qualquer, através da barra de endereços, você faz a solicitação da sua página. E essa página, a sua solicitação, ela vai percorrer todo um caminho até chegar ao servidor aonde essa página está hospedada. A partir do momento que a sua solicitação chega a esse servidor, ela é atendida e o servidor disponibiliza uma cópia dessa página para você, cliente. Ou seja, você pode ter conexões simultâneas. Ou seja, esse equipamento servidor ele é muito robusto, tanto na capacidade de armazenamento como processamento. Mas existe uma limitação física para as ações dele também. Vamos supor que existam N, mais centenas de milhares de acessos simultâneos para o mesmo servidor. Se você tiver milhares de equipamentos ou milhões tentando acessar a mesma página no mesmo instante, possivelmente ele não vai conseguir dar vazão necessária a todas as solicitações, podendo entrar inclusive num processo de estresse e encerrar as atividades, ou seja, ele não vai mais conseguir dar vazão e vai parar, e não vai conseguir mais atender aquela demanda. Uma outra solução é o que nós conhecemos como servidor de arquivos. Esse servidor armazena qualquer arquivo em uma pasta compartilhada na rede. Esses arquivos podem ser acessíveis a todos os usuários da rede, ou seja, é uma pasta pública. Também pode ser acessível apenas para usuários com senha. A figura 2 mostra o acesso a um servidor de arquivos. Nesse caso em particular, vamos estabelecer como um exemplo o servidor de arquivos de uma empresa. Dentro de uma loja, dentro de uma organização, você pode ter arquivos que podem ser acessados especificamente por setores de cada área dessa empresa. Vamos supor, o cliente 4 pode ser a contabilidade, o cliente 3 pode ser o almoxarifado, o cliente 2 pode ser o patrimônio, o cliente 1 pode ser a administração. Cada um deles tem arquivos que, por uma questão às vezes de segurança, até mesmo para manusear a questão da cópia de segurança, e restringir o acesso aos usuários ao conteúdo que compete a cada um deles, por uma questão, às vezes, estratégica, é melhor colocar em um servidor de arquivos. Então, no caso, apenas o cliente que tem o acesso autorizado para determinado nível daquela pasta é que vai ter acesso àquele conteúdo. Por exemplo, vamos supor que o cliente 4 na nossa figura seja um almoxarifado. O setor de patrimônio pode não ter acesso ao conteúdo do almoxarifado e vice-versa, fica restrito.
E fica muito mais fácil gerenciar esse nível de controle de acessos por meio de um servidor de arquivos. Em um nível mais elevado, nós podemos também estabelecer um servidor de arquivos, como por exemplo, em um serviço que é muito comum, utilizado hoje, que é o serviço de armazenamento em nuvem, onde você pode ter um servidor na internet que armazena conteúdo. Existem vários serviços hoje, como o Dropbox, por exemplo, que armazenam seus arquivos em nuvens e não necessariamente precisam estar estabelecidos em uma máquina local, em uma empresa, mas ele pode ser gerenciado com controle de acesso por meio de alguma aplicação para você, usuário. Uma outra solução que nós também podemos implementar e destacar é o servidor de impressão. Como o próprio nome diz, esse servidor está conectado fisicamente a uma impressora e permite que os usuários da rede utilizem a impressora de forma remota. É possível, através da configuração do servidor, por exemplo, definir cotas de impressão e limitar o uso do recurso para um grupo de usuários. A próxima figura vai demonstrar como funciona essa questão do servidor de impressão. Vamos novamente voltar para o exemplo de uma empresa. Você pode ter, por exemplo, 3 funcionários trabalhando como clientes, mas você só tem uma única impressora. Então, no caso, você pode estabelecer um servidor de impressão, no qual esse servidor de impressão pode estabelecer cotas para cada um desses usuários. Vamos citar um exemplo. O cliente 1, ele pode fazer no máximo 10 impressões por dia, o cliente 2, 50 impressões por dia, o cliente 3, 30 impressões por dia. Quem vai gerenciar, administrar tudo isso é o servidor de impressão. É uma das funções que ele pode gerenciar. Mas também ele pode nos dizer quanto de consumo a impressora pode estar tendo em relação à questão de seus insumos, quanto de tinta já foi gasto, qual é o momento certo na hora de trocar o toner ou o cartucho da impressora. Ou seja, é um serviço que nos permite gerenciar, por exemplo, o controle geral do quanto foi impresso na nossa empresa, bem como anda a saúde do nosso próprio equipamento. Um outro serviço é o serviço de correio eletrônico. Muitas empresas têm o costume de implantar seus próprios servidores como correio eletrônico de e-mail, para evitar que seus funcionários utilizem e-mails pessoais no trabalho. Um exemplo, é muito comum para a maioria dos usuários ter um e-mail gratuito fornecido por várias empresas, como a Google, como a Microsoft, que no caso o Gmail ou o Outlook Express. Mas você pode estar trabalhando para uma empresa e essa empresa dispor do seu próprio serviço de correio eletrônico, ou seja, a partir do arroba do endereço de e-mail, você pode ter uma empresa estabelecida nela, no qual você, como usuário e funcionário daquela empresa, tem que usar aquele e-mail. Isso é muito usual, por exemplo, em atividades do serviço público, onde você pode, por exemplo, no Instituto Federal do Piauí, existe um serviço de correio próprio, que funciona como um mecanismo, uma ferramenta para auxiliar nas atividades do dia a dia dentro da gestão pública. No caso desse servidor de e-mail, você também tem clientes, que podem ser direcionados por meio de um roteador para uma máquina dentro da empresa, ou, no caso, pode ser também hospedado em um data center, que vai ter esse serviço. No caso, estamos exemplificando aqui a possibilidade de você ter um serviço como o Postfix, que vai gerenciar todas as contas de e-mail dos usuários daquela empresa. Um outro serviço muito utilizado é o que nós chamamos de DNS, ou Domain Name System, que tem como objetivo traduzir os endereços de websites. Quando o usuário digita o endereço de um website que ele quer acessar, essa requisição é enviada para um servidor de DNS. Ele, por sua vez, consulta uma tabela para descobrir o endereço IP do computador que armazena o website solicitado. A figura 5 mostra essa requisição. Para que você possa se estabelecer e entender bem como funciona essa questão, caro aluno, vamos estabelecer o seguinte. Você já deve ter o conhecimento de que os equipamentos trocam informações por meio de um protocolo, que é chamado de protocolo IP. Cada equipamento que está conectado a uma rede, seja uma intranet ou seja a internet, ele possui esse endereço IP, que normalmente, se estiver na sua versão IPv4, trata-se de um número separado por pontos que tem 4 dígitos, no caso, 4 números. Então, em particular, fica muito difícil para o usuário decorar esse endereço IP, como se fosse o elemento necessário para você acessar aquele serviço. Então, existe esse servidor de DNS que faz essa tradução, ou seja, ele associa o número IP a um nome, que fica muito mais fácil desse diagnóstico. Então, vamos citar esse exemplo que está na figura 5. Você está acessando essa página, ican.org. Contudo, o endereço IP
que realmente faz essa conexão é o 192.0.2.0. Para o equipamento, ele realmente utiliza o IP, o endereço IP, como meio para estabelecer essa comunicação. Contudo, para que você não tenha essa obrigatoriedade de decorar esse endereço IP para cada site que você utiliza ou você manuseia no seu dia a dia, associou-se um servidor DNS que faz esse processo de tradução, por assim dizer, ou de associação, no qual ele vai associar o endereço 192.0.2.0 como sendo o nome ican.org. E assim ele consegue fazer o reconhecimento daquilo que você pretende acessar e devolver o conteúdo requisitado para o seu equipamento. Um outro serviço muito utilizado é o que nós chamamos de banco de dados. Várias aplicações utilizam dados de usuários e transações no decorrer do seu uso. Elas ficam armazenadas em banco de dados, que possui uma estrutura avançada de segurança e administração, bem como ferramentas de integridade de dados e ferramentas que permitem que esses dados possam ser acessados das mais diversas formas. Um exemplo que eu posso citar é uma compra online, que você faz em um website. Ao efetuar uma compra online, você basicamente está obrigado a preencher um formulário. Esse formulário você vai preencher com informações do tipo seu nome, seu endereço, seu telefone, seu e-mail, seu número de cartão de crédito. Todas essas informações vão ser armazenadas em um banco de dados daquela empresa que vai processar a sua informação, sua solicitação na forma de compra que você efetuou eventualmente e eventualmente vai armazenar aquele conteúdo para que nas próximas vezes que você efetuar seu login com senha naquele site, por exemplo, não seja necessário você preencher um novo formulário, ou seja, o banco de dados vai armazenar suas informações apenas uma única vez e das próximas vezes que você tiver a necessidade de acessar aquele conteúdo ou acessar aquele website, a informação já vai estar gravada e com isso facilita a operacionalização dos serviços por meio dos usuários. Um outro serviço muito utilizado, que é muito transparente para a maioria dos usuários, é o que nós chamamos de servidor de firewall. Em redes de médio e grande porte, é comum o uso de um servidor que irá compartilhar a conexão de internet com os computadores da rede. Isso é feito porque, com ele, é possível aplicar uma enorme quantidade de ferramentas de segurança e filtros de conteúdo indevido, da mesma forma que limita o uso da banda. A próxima figura vai ilustrar como funciona esse firewall. Façamos o seguinte, percebam, os computadores que estão listados ali são clientes. Por meio de um roteador, você tem conexão com acesso à internet. Só que, por meio desse roteador, você vai perceber que existe essa parede em vermelho, que firewall, uma tradução literal, é uma parede de fogo, que vai filtrar o conteúdo e vai tentar, porque a questão envolvendo justamente essa, é tentar proteger os ativos da sua rede de qualquer conteúdo, acesso indevido proveniente da internet. Ou seja, entre a estrutura da sua rede e a internet, normalmente existe um equipamento, e esse equipamento ele tende a prover segurança para o conteúdo que está dentro e armazenado nos seus equipamentos de segurança, assim como também, eventualmente, ele pode vir a filtrar conteúdo indevido que é proveniente da sua rede em forma de solicitações. Um exemplo, um funcionário da sua empresa pode tentar acessar uma página indevida que está proibida. Se o firewall tiver um proxy, um serviço instalado em si, ele pode filtrar o conteúdo daquela requisição que seu funcionário fez e automaticamente negar. Ou seja, a requisição jamais vai sair para fazer essa solicitação para a internet, ou seja, não vai sair da sua empresa. E com isso você pode também gerenciar como a internet está sendo utilizada através de outros serviços. Você pode filtrar o conteúdo, saber o tempo de acesso dos seus usuários, o que cada usuário acessou. É uma forma de você gerenciar melhor cada um dos recursos existentes e provenientes na sua rede. Bom, encerramos aqui nossa segunda videoaula. Estamos apresentando aqui, no caso, algumas referências que nós utilizamos para essa aula. Sugiro a você, caro aluno, que visite cada uma dessas páginas e aprofunde seu conhecimento. Nos vemos depois. Um abraço.